Era noite de procissão em honra a Nossa Senhora Aparecida. A multidão caminhava lentamente, carregando velas, terços e preces no coração. O céu, nublado durante o dia, parecia anunciar chuva. Mas ninguém esperava o que estava prestes a acontecer. Quando as primeiras gotas começaram a cair, não eram comuns. Refletiam a luz das velas como pequenos cristais, cintilando no ar antes de tocar o chão. A cada instante, o brilho parecia se intensificar, transformando a procissão em um espetáculo indescritível. Fiéis ergueram os olhos para o alto, emocionados, juraram que aquela não era uma chuva qualquer. Era como se o próprio céu quisesse se unir à devoção do povo, abençoando cada passo e cada oração. Muitos choraram, outros caíram de joelhos, e todos guardaram para sempre aquele instante que uniu a força da natureza à fé viva de milhares de corações. Antes de continuar esse relato emocionante, já te peço um favor especial. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos que trazem histórias, sinais e acontecimentos marcantes ligados à fé em Nossa Senhora Aparecida. Ative também o sininho para receber as notificações. E quero ouvir você. Já viveu algum momento em que sentiu a presença de Nossa Senhora de forma especial? Conta aqui nos comentários, porque sua experiência pode fortalecer a fé de muita gente. E não esqueça de deixar o like neste vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história incrível. Agora, vamos juntos mergulhar nessa narrativa dividida em 5 tópicos, cada um revelando detalhes e interpretações sobre o fenômeno da chuva brilhante que marcou para sempre os devotos. Naquela noite, milhares de fiéis se reuniram para mais uma grande procissão em homenagem à padroeira do Brasil. As ruas estavam tomadas por velas acesas, cânticos de devoção e passos lentos que seguiam o andor com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O clima era de expectativa e espiritualidade, mas também havia uma inquietação. Nuvens escuras começavam a se acumular no céu. Muitos acreditavam que a chuva poderia atrapalhar a celebração. Outros, no entanto, diziam que, se viesse água do céu, seria um batismo coletivo, uma bênção sobre todos ali. Enquanto os cânticos ecoavam, o vento trouxe o perfume das flores que enfeitavam o altar móvel. Crianças seguravam terços nas mãos, idosos caminhavam apoiados e jovens cantavam cheios de fé. O ambiente parecia já estar carregado de uma energia especial, como se algo estivesse prestes a acontecer. E foi então que, no meio do silêncio respeitoso que se seguiu a uma oração coletiva, todos sentiram a primeira gota. Mas essa gota não se parecia com nenhuma outra. Refletiu a chama de uma vela próxima e brilhou como se fosse cristal. Muitos pensaram que fosse apenas ilusão de ótica. Mas quando dezenas, depois centenas de gotas começaram a cair, todas cintilando, ninguém conseguiu negar. Aquela chuva tinha algo diferente. Os relatos posteriores foram claros. Parecia que cada gota trazia dentro de si uma centelha de luz, como se o céu tivesse preparado um espetáculo para coroar a fé da multidão. Era o começo de um fenômeno que deixaria todos em lágrimas. Quando as primeiras gotas começaram a cair, muitos olharam para cima, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns pensaram que fosse apenas o reflexo das velas sobre a chuva, mas logo perceberam que havia algo muito além do comum naquela cena. A água parecia descer do céu como minúsculos cristais, capturando a luz e devolvendo-a em cintilações douradas e prateadas. O que poderia ser apenas um incômodo climático transformou-se em um espetáculo que fez até os mais céticos pararem em silêncio. Em meio à procissão, as vozes que entoavam cânticos diminuíram até cessar por completo. Um silêncio profundo tomou conta da multidão, quebrado apenas pelo som suave das gotas que tocavam o chão e das velas que continuavam a arder. Era como se todos, ao mesmo tempo, percebessem que estavam diante de algo que transcendia a explicação lógica. Mães abraçavam seus filhos, idosos apertavam os terços com força e jovens registravam com celulares o fenômeno que julgavam único em suas vidas. Logo começaram os primeiros choros. Pessoas que antes estavam apenas acompanhando a procissão caíram de joelhos, com os olhos marejados. Muitos afirmavam que sentiam uma presença diferente, como se Nossa Senhora estivesse ali, caminhando ao lado dos fiéis. Uma senhora de mais de 70 anos, com voz embargada, declarou em meio à multidão:
Eu já vi muitas procissões na minha vida, mas nunca presenciei nada parecido. É como se o céu tivesse se aberto para nós. O brilho da chuva não se limitava apenas ao reflexo. Havia quem dissesse que cada gota parecia cair mais lentamente, como se fosse guiada por uma mão invisível, pousando suavemente sobre a pele dos fiéis. Alguns afirmaram sentir calor em vez de frio ao serem tocados pela água. Outros relataram que, ao fechar os olhos, podiam enxergar luzes dançando, como pequenos pontos luminosos que envolviam a procissão inteira. A emoção coletiva era tão intensa que até mesmo pessoas que haviam comparecido apenas por curiosidade, sem grande envolvimento religioso, confessaram sentir algo inexplicável. Um jovem, conhecido entre os amigos por ser cético, gravou um vídeo no momento em que a chuva brilhante caía. Depois, ao rever as imagens, ele disse que parecia ver o contorno de um manto azul refletido em meio às gotas. Para ele, que nunca acreditou em milagres, aquilo foi um choque. Eu não sei explicar, mas não dá para dizer que é só coincidência. Foi diferente de tudo o que já vi. A multidão, tomada por lágrimas e cânticos espontâneos, transformou aquele instante em uma experiência coletiva de fé. O que começou como surpresa, logo virou oração. Pessoas começaram a cantar a Ave Maria em uníssono, sem que ninguém desse início formal. Era como se o fenômeno tivesse despertado a alma da procissão, unindo todos em uma única voz, fortalecida pela emoção do momento. Um detalhe impressionante relatado por vários presentes foi que as velas não apagaram. Normalmente, diante da chuva, seria impossível manter tantas chamas acesas. Mas naquela noite, mesmo com as gotas caindo, a imensa maioria das velas continuou firme, iluminando o caminho. Muitos interpretaram isso como mais um sinal de que aquela chuva não era comum. A comoção se espalhou rapidamente. Pessoas que estavam acompanhando a procissão pela televisão ou transmissões online também perceberam a diferença. As câmeras captaram o brilho peculiar das gotas e mostraram a multidão emocionada, reforçando ainda mais a ideia de que algo extraordinário estava acontecendo. Quando a chuva cessou, após alguns minutos, não havia ninguém que tivesse permanecido indiferente. Todos sabiam que tinham presenciado algo que jamais seria esquecido. Para alguns, foi um milagre. Para outros, uma manifestação natural rara. Mas, independentemente das explicações, o fato é que aquele momento mudou a vida de muitos presentes, reacendendo a fé, a esperança e a certeza de que a padroeira estava ali, cuidando de seus filhos. Depois que as imagens da chuva brilhante circularam pelas redes sociais e foram exibidas nos telejornais, surgiram imediatamente debates acalorados. Uns diziam que havia sido apenas um reflexo das luzes da procissão sobre gotas de água. Outros defendiam que não havia nenhuma explicação científica capaz de justificar a intensidade e a beleza daquela cena. O episódio não ficou restrito ao ambiente religioso. Meteorologistas, físicos e estudiosos de fenômenos atmosféricos também se pronunciaram. Um grupo de especialistas foi convidado por jornalistas para analisar os vídeos gravados pelos fiéis. A primeira teoria levantada falava em um fenômeno conhecido como chuva prismática, que acontece quando as gotas de água interagem com fontes de luz e criam reflexos multicoloridos, semelhantes aos que vemos no arco-íris. Contudo, mesmo quem defendia essa explicação admitia que a intensidade e a forma como as gotas brilharam naquele momento não eram comuns. Normalmente, esse efeito ocorre em dias ensolarados ou com uma iluminação específica, mas naquela noite o céu estava encoberto e as luzes artificiais não seriam suficientes para criar algo daquela magnitude. Outro ponto levantado pelos cientistas foi o comportamento das velas. Centenas de chamas permaneceram acesas mesmo sob a chuva, algo que meteorologicamente é difícil de justificar. Para os fiéis, esse detalhe era a prova de que a ciência jamais poderia explicar o acontecido, pois havia uma intervenção sobrenatural. Um professor universitário chegou a comentar em entrevista: a ciência busca explicações baseadas em evidências e padrões. Mas existem fenômenos que, mesmo diante de câmeras e testemunhas, desafiam o que conhecemos até hoje. O que vimos nas imagens da procissão é, no mínimo, incomum. Enquanto estudiosos tentavam encaixar o episódio em teorias,
padres e religiosos reforçavam que a fé não precisa de explicação científica. Para eles, a chuva brilhante era um presente da padroeira, um sinal de que ela estava ali, acolhendo os devotos em um momento de oração coletiva. Um sacerdote presente na procissão declarou: "É claro que cada um pode buscar a explicação que quiser, mas nós que estávamos lá sentimos algo que vai além de qualquer cálculo. Sentimos a presença viva de Nossa Senhora." As redes sociais se tornaram palco de discussões intensas. Muitos compartilharam seus vídeos, afirmando que em determinados ângulos era possível ver um contorno que lembrava um manto azul pairando sobre a multidão. Outros, ao reverem suas gravações, disseram enxergar até mesmo a silhueta de um rosto feminino refletido nas gotas. Esses relatos aumentaram ainda mais a repercussão, pois não se tratava de uma ou duas pessoas, mas de centenas de fiéis que diziam ter visto a mesma coisa em momentos diferentes. Curiosamente, alguns meteorologistas tentaram argumentar que a chuva poderia estar carregada de partículas específicas que potencializavam os reflexos da luz. Porém, não havia registro de nenhum fenômeno atmosférico daquela natureza na região de Aparecida naquela data. Além disso, o brilho visível nos vídeos parecia se concentrar apenas sobre a área da procissão, e não se espalhar pela cidade. Essa seletividade levantou ainda mais dúvida, se reforçou o caráter de mistério. Entre os fiéis, não havia espaço para dúvidas. Para eles, a ciência poderia tentar explicar, mas jamais conseguiria traduzir a experiência vivida. Como explicar o choro coletivo? Como justificar o silêncio repentino da multidão, seguido por cânticos espontâneos que ninguém sabe dizer quem começou? Como entender que velas continuaram acesas mesmo debaixo da chuva? São perguntas que, para os devotos, só encontram resposta na fé. Esse episódio também reacendeu uma discussão antiga. Até que ponto ciência e fé são opostas? Muitos afirmam que elas podem caminhar juntas, mas que existem momentos em que a experiência humana ultrapassa os limites da razão. A chuva brilhante da procissão tornou-se, assim, um marco dessa reflexão, lembrando que nem tudo precisa ser explicado para ser verdadeiro. No fim, a tentativa de explicar cientificamente só fez aumentar o mistério. Quanto mais teorias surgiam, mais evidente ficava que aquele fenômeno não se encaixava em nenhum padrão comum. E talvez seja exatamente esse o ponto. A fé começa onde a razão não alcança. Se a chuva brilhante já havia impressionado pelas imagens captadas por câmeras e celulares, os relatos individuais dos fiéis deram ainda mais força ao fenômeno. Não eram apenas vídeos que mostravam gotas reluzindo como pedras preciosas. Eram experiências íntimas, emocionantes e até arrepiantes vividas por pessoas comuns, que naquele momento se sentiram tocadas de uma maneira que jamais conseguiriam esquecer. Uma das histórias mais comentadas foi a de Dona Irene, uma senhora de 74 anos que caminhava devagar na procissão apoiada em sua bengala. Ela contou que, no instante em que a chuva começou a cair, sentiu como se cada gota pousasse levemente sobre sua pele sem lhe causar incômodo. Ao contrário, relatou que sentiu uma sensação de calor e paz, como se fosse um abraço. Eu olhei para cima e vi o céu todo aceso. Parecia que o manto dela estava descendo sobre nós. Chorei como uma criança, porque naquele momento eu soube que Nossa Senhora estava comigo, disse em entrevista a uma rádio local, emocionando milhares de ouvintes. Outro testemunho veio de Lucas, um jovem de 19 anos que havia acompanhado a procissão apenas para agradar a sua mãe. Ele confessou que não tinha muita fé, mas que algo naquela noite mudou sua vida. Eu estava gravando pelo celular, sem prestar atenção de verdade. Quando começou a chover, olhei para a tela e vi as gotas caindo com uma luz que não vinha de lugar nenhum. O mais estranho é que, enquanto todos cantavam, eu senti que a voz de uma mulher suave me chamava pelo nome. Não sei explicar, mas desde então eu nunca mais fui o mesmo. Também houve o relato de uma mãe com seu bebê no colo. Ela disse que a criança, que estava inquieta e chorava sem parar, de repente ficou calma no momento em que a chuva brilhou sobre o povo. Ele olhava para cima, sorria e batia palminhas como se estivesse vendo algo que nós não conseguíamos enxergar. Eu sei que foi a presença de Nossa Senhora que trouxe paz ao meu filho. Esse relato viralizou nas redes sociais porque a mãe compartilhou um pequeno vídeo
em que se ouve o coro de vozes e vê o bebê sorrindo para o céu iluminado. Um padre que conduzia a procissão também deu seu testemunho. Ele contou que, naquele momento, não havia dúvidas de que se tratava de um sinal divino. Eu olhei ao redor e vi milhares de pessoas chorando, outras ajoelhadas, outras cantando como se estivessem em êxtase. O que uniu todas elas não foi apenas a beleza das gotas brilhantes, mas a certeza de que Nossa Senhora estava ali, caminhando conosco. Curiosamente, até pessoas que não eram católicas relataram experiências. Uma jovem protestante, que havia ido apenas para acompanhar amigas, afirmou que sentiu uma energia tão intensa que não conseguiu conter as lágrimas. Eu não sei se acredito em imagem, mas naquele momento eu não consegui duvidar de que havia algo maior ali. Um dos relatos mais fortes veio de um homem chamado Seu Antônio, que atravessava um período difícil. Havia perdido o emprego e estava prestes a desistir da fé. Ele narrou que, quando a chuva desceu, fechou os olhos e pediu uma resposta. Naquele instante senti como se alguém tivesse colocado a mão sobre meu ombro. Abri os olhos e vi a luz refletida nas gotas, como se fosse um rosto olhando para mim. Foi como se Nossa Senhora me dissesse que eu não estava sozinho. No dia seguinte, recebi uma ligação com uma proposta de trabalho. Para mim, foi um milagre. Esses depoimentos, multiplicados em rádios, jornais e redes sociais, fizeram com que a procissão daquele ano entrasse para a memória coletiva como um dos eventos mais misteriosos e espirituais da história recente. Não se tratava apenas de um fenômeno natural. Era uma experiência que havia tocado o íntimo de cada devoto de maneira única, transformando lágrimas em fé renovada. E mais, cada testemunho reforçava o sentimento de que o evento não havia sido para alguns, mas para todos. Pessoas de diferentes idades, origens e até religiões tinham visto, sentido e testemunhado algo que transcendia explicações. A chuva não caiu apenas como água brilhante. Caiu como graça, esperança e confirmação de fé. O fenômeno da chamada chuva de pérolas não terminou quando as últimas gotas se dissiparam do céu. Pelo contrário, ele permaneceu na memória, nas conversas e no coração de cada pessoa que esteve presente naquela noite. Mais do que um acontecimento extraordinário, ele se tornou um símbolo de esperança, um convite silencioso para que todos repensassem a forma como enxergavam a fé, os milagres e a própria vida. Na semana que seguiu a procissão, jornais locais, emissoras de rádio e até redes de televisão de alcance nacional deram espaço ao assunto. Os vídeos compartilhados nas redes sociais ultrapassaram rapidamente a marca de milhões de visualizações. Não era apenas o fenômeno físico que chamava a atenção. Era a emoção gravada nas vozes, nos olhares e nos relatos de quem presenciou aquele instante. A chuva não havia sido interpretada como uma simples coincidência meteorológica, mas como um abraço celestial, um presente de Nossa Senhora Aparecida para seu povo. Teólogos foram convidados a dar entrevistas e explicaram que, ao longo da história, manifestações ligadas à natureza sempre foram vistas pelos fiéis como sinais divinos. Um deles destacou que o simbolismo da chuva é muito forte na Bíblia e na tradição cristã. Ela representa purificação, renovação, bênção e fecundidade. O fato de as gotas brilharem de forma incomum naquela noite foi interpretado como uma mensagem ainda mais clara. Um chamado à renovação da fé, especialmente em tempos de incertezas e desafios. Os devotos que participaram da procissão voltaram para suas casas transformados. Muitos relataram mudanças de atitudes no cotidiano. Pessoas que estavam afastadas da igreja voltaram a frequentar as missas, famílias antes divididas encontraram forças para se reconciliar, jovens que olhavam para a fé com indiferença passaram a enxergá-la com novos olhos. O evento se tornou uma espécie de divisor de águas para milhares de vidas. Nas semanas seguintes, surgiram também relatos de graças alcançadas atribuídas àquele momento. Uma senhora afirmou ter se curado de uma dor crônica após estar sob a chuva luminosa. Outra testemunhou que seu filho, desempregado havia anos, conseguiu trabalho dias depois da procissão. Embora a ciência não se proponha a comprovar esses acontecimentos, a fé popular os abraçou como confirmação de que Nossa Senhora estava agindo diretamente na vida das pessoas. O episódio também fortaleceu o sentido de comunidade.
Aqueles que estiveram presentes disseram que nunca mais se sentiram sozinhos, pois guardavam a lembrança de um momento em que milhares de vozes, corações e lágrimas se uniram sob o mesmo sinal. A chuva não caiu apenas sobre indivíduos isolados, mas sobre uma multidão reunida em fé, lembrando a todos que a espiritualidade é ainda mais poderosa quando vivida em conjunto. Para os mais jovens, especialmente, as imagens da chuva brilhante se tornaram virais e espalharam a devoção mariana entre pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar da padroeira do Brasil. Muitos adolescentes e jovens adultos compartilharam vídeos com frases como: "Não sei explicar, mas sinto que isso é real." Essa repercussão mostrou que a espiritualidade continua viva, inclusive em uma geração tão conectada à tecnologia. Ao refletir sobre o episódio, uma frase ecoava entre os fiéis: "Foi um presente do céu para nós." Independentemente das explicações possíveis, a experiência foi vivida como um marco espiritual. Aquelas gotas que brilharam sobre o povo deixaram um rastro invisível, mas poderoso, o rastro da fé fortalecida, da esperança reacendida e da certeza de que Nossa Senhora Aparecida continua próxima, olhando, cuidando e intercedendo por cada filho seu. Assim, o legado da chuva brilhante não está apenas nas imagens registradas ou nos relatos emocionados. Ele está no cotidiano transformado de cada pessoa que passou a rezar com mais fervor, que se ajoelhou com mais gratidão, que perdoou com mais sinceridade. Está nas famílias que se reconciliaram, nos jovens que reencontraram o sentido da fé, nos corações que se abriram para acreditar de novo. E talvez essa seja a mensagem mais profunda deixada por aquele fenômeno. Os milagres não estão apenas nas manifestações extraordinárias, mas também na transformação que elas provocam dentro de nós. Agora quero saber de você. Se estivesse presente naquela noite, como teria interpretado esse fenômeno? Você acreditaria que foi apenas um efeito da natureza, ou sentiria que Nossa Senhora estava se manifestando de maneira especial? Deixe seu comentário. Curta o vídeo para que essa história alcance mais pessoas e compartilhe com alguém que precisa de um sinal de esperança hoje.